Olá, bom dia, tudo bem? Eu vim trazer uma mensagem para você da parte de Deus. Na verdade, é um testemunho de uma experiência que eu tive com o Senhor Deus. Amém? E ali, há um tempo atrás, eu acho que há um ano atrás, eu em sonho, eu fui arrebatada pelo Senhor em espírito. Mas antes de ser arrebatada, em sonho, o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, apareceu para mim em espírito, porque a Bíblia diz que esse Deus, ele é espírito. Então, primeiramente, ele apareceu para mim em espírito e me chamou pelo meu nome. Quando ele começou a me chamar pelo nome, o lugar onde eu estava no sonho se encheu da presença de Deus, se encheu do Espírito de Deus. Sim, era um lugar cheio do Espírito de Deus. E ele me chamou pelo nome. Ele falou assim: filha, vem aqui. Aí ele me chamou de novo: filha, vem aqui. Na verdade, ele me chamou pelo meu nome. Amém? Ele perguntou para mim: você tem fé em Jesus? Eu falei assim: tenho. Então vem aqui, me dá a sua mão e me vem aqui. Pode vir, pode ficar. Ele fala desse jeito: pode ficar tranquila. Vem aqui, se você tem fé em Jesus, pode vir. Eu peguei, dei a minha mão para ele e eu fui. Na hora que ele pegou na minha mão, eu fui arrebatada em espírito e fui levada a um lugar muito bonito em espírito. Um lugar onde, em lugar nenhum nessa terra tinha um lugar bonito como aquele. Era um lugar muito lindo e muito cheio da presença de Deus. Eu senti uma paz tão grande que excede o entendimento humano. Era sobrenatural a paz que eu sentia daquele lugar. E ali, conforme eu cheguei naquele lugar, um segundo depois, veio um homem caminhando na minha direção. Um homem caminhando na minha direção. E ele super simpático, super assim humilde, sabe? Como se fosse um ser humano comum. Como se fosse um ser humano comum, como se fosse eu e você. Como se ele fosse qualquer ser humano dessa terra. Ele, assim, um ser humano comum, entende? E ele super simpático, super sorridente, olhou para mim. Ele tinha uma alegria muito grande dentro dele e uma humildade, uma simplicidade muito grande. E ele perguntou para mim se eu estava bem. Ele falou assim: você está bem? Eu falei: estou. E naquele momento que eu estava vendo ele, eu senti do espírito dele que aquele ser humano que estava na minha frente era o próprio Deus Pai, o Deus da Bíblia Sagrada. Aí, o Deus, o Criador dos céus e da terra, que tinha acabado de aparecer para mim, não como um Deus glorioso, um Deus que tem glória, um Deus que tem todo o poder, não. Naquele dia, ele decidiu aparecer para mim como um ser humano qualquer, como um ser humano comum. E ali, ele era muito comum, como se fosse eu e você, entende? Ele não apareceu como um Deus que tem todo o poder, toda a glória. Não, ele se diminuiu naquele momento ali para poder aparecer para mim poder contar esse testemunho para você. Amém? Ele se diminuiu, ele pegou toda a glória dele e guardou dentro dele e apareceu para mim como um ser humano qualquer, como se ele fosse um ser humano qualquer. Entende? E ele usava uma veste, ele tinha voz de homem mesmo, voz de homem. E ele usava uma veste branca, um vestido branco comprido até os pés. E a manga desse vestido vinha até aqui e ele usava um capuz. E o rosto dele brilhava muito, eu não conseguia enxergar os olhos, não conseguia enxergar nada, eu não conseguia ver a feição dele. Eu conseguia ver a forma dele, que era exatamente como nós. Amém? Como nós, seres humanos. Por isso que a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E nessa experiência eu constatei isso, que ele apareceu para mim como um ser humano qualquer. Amém? E ali ele apareceu como um capuz, mas o que mais me impressionou foi que ele apareceu em forma de um ser humano qualquer, muito humilde e muito simples. Como se ele fosse eu e você, qualquer ser humano dessa terra.
E ele caminhou comigo durante todo o caminho. Ele falou assim, vem, ele me chamou e falou assim, vem cá. Eu dei a mão para ele e a gente caminhou aquele lugar onde ele tinha me levado em espírito durante muito tempo. A gente caminhava, conversava e ali naquele momento eu passei numa escuridão com ele. E tinha um monte de bichos, assim, um monte de bichos. Eu ficava com medo porque era um lugar muito escuro. Só que ao mesmo tempo que eu ficava com medo, eu não sentia medo, entende? Quando eu olhava para ele, eu não sentia medo, porque quando ele estava segurando na minha mão e me abraçando, eu sentia do espírito dele que se ele estivesse ali, nada de ruim aconteceria. Então, assim, eu passei por lá sem medo nenhum, porque como eu estava abraçada com ele, eu não sentia medo daquele lugar, porque ele estava ali comigo e ele me mostrava que se ele estivesse comigo, nada de ruim me aconteceria. Então, eu passei em paz por aquele lugar. E essa foi a experiência, amém? Eu espero que isso edifique você, que a mesma unção que eu recebi nesse dia, através dessa experiência, passe, o Espírito derrame sobre você, amém? Eu estou falando aqui de algo espiritual, amém? Que essa mensagem edifique sua vida, que Deus te abençoe, o Eterno está conosco, Deus abençoe todos. Você é a imagem e a semelhança de Deus, de acordo com o que a Bíblia diz. Nós somos. Eu, através dessa experiência, constatei que nós, seres humanos, somos a imagem e a semelhança de Deus, porque Ele realmente apareceu para mim como se fosse um ser humano qualquer. Que Deus te abençoe. Amém?